paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O resumo de hoje, em 1 Samuel capítulo 24, vemos um momento de grande prova para Davi e de profunda misericórdia. Depois que Saul retorna da guerra contra os filisteus, é informado de que Davi está escondido no deserto de Engade. Saul parte com 3.000 homens escolhidos para capturá-lo. Durante a busca, Saul entra sozinho numa caverna para se aliviar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos justamente ali dentro. Os companheiros de Davi veem nisso uma oportunidade. Incentivam Davi a atacar Saul, dizendo que Deus o havia entregue em suas mãos. Davi então aproxima-se silenciosamente e corta a ponta do manto de Saul, mas não o mata. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história com a leitura de hoje. 1 Samuel capítulo 24. Subindo dali, veio Davi habitar nas alturas de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, foi-lhe anunciado: Davi está no deserto de Engade. Tomou então Saul 3.000 israelitas de Escol e foi em busca de Davi com sua gente, nos rochedos dos cabritos monteses. Chegando perto dos apriscos de ovelhas que havia ao longo do caminho, entrou Saul numa gruta para satisfazer suas necessidades. Ora, no fundo dessa mesma gruta se encontrava Davi com seus homens, os quais disseram-lhe: Eis o dia anunciado pelo Senhor, que te prometeu entregar o teu inimigo à tua discrição. Davi, arrastando-se de mansinho, cortou furtivamente a ponta do manto de Saul. E logo depois o seu coração bateu-lhe porque tinha ousado fazer aquilo. E disse aos seus homens: Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Davi conteve os seus homens com essas palavras e impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu seu caminho. Então Davi saiu por sua vez e bradou atrás de Saul: Ó rei, meu senhor! Saul voltou-se para ver e Davi inclinou-se, prostrando-se até a terra, e disse ao rei: Por que dás ouvido aos que te dizem: Davi procura fazer-te mal? Vistes hoje com os teus olhos que o Senhor te entregou a mim na gruta. Meus homens insistiam comigo para que te matasse, mas eu te poupei dizendo: Não levantarei a mão contra o meu senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê a ponta de teu manto em minha mão. Se eu cortei este pano do teu manto e não te matei, reconhece que não há perversidade nem revolta em mim. Jamais pequei contra ti, e tu procuras matar-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. O mal vem dos malvados, como diz o provérbio. Por isso não te tocará a minha mão. Afinal, contra quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto, uma pulga? Pois bem, o Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti. Que ele olhe e defenda a minha causa, fazendo-me justiça contra ti. Acabando Davi de falar, Saul disse-lhe: É esta tua voz, ó meu filho Davi? E pôs-se a chorar. Tu és mais justo do que eu, replicou ele. Fizeste-me bem pelo mal que te fiz. Provastes hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor tinha me entregue a ti e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, deixa-o ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense o que hoje me deste. Agora eu sei que serás rei e que nas tuas mãos será firmada a realeza. Jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha posteridade, nem apagarás o meu nome da casa de meu pai. Davi prestou-lhe juramento. Depois disso, Saul voltou para sua casa e Davi com a sua gente voltaram ao seu refúgio. O resumo de 1 Samuel, capítulo 25, vemos a morte do profeta Samuel e uma história marcante envolvendo Davi, Nabal e Abigail. Logo no início do capítulo, Samuel morre e todo Israel se reúne para pranteá-lo e sepultá-lo em sua casa em Ramá. Depois, Davi se desloca para o deserto de Farã. Ali toma conhecimento de um homem muito rico chamado Nabal, dono de muitas ovelhas e cabras. Durante a tosquia dos rebanhos, Davi envia mensageiros para saudar Nabal e pedir alimentos, lembrando que seus homens haviam protegido os pastores de Nabal no deserto.
Mas Nabal, homem rude e insensato, responde com desprezo, insultando Davi e seus servos. Ao receber a notícia, Davi se enfurece e se prepara para atacar Nabal com 400 homens. Nós vamos acompanhar essa leitura deste grande conflito. Também nesse capítulo nós vamos ver que após a morte de Nabal, Davi manda pedir Abigail em casamento e ela aceita prontamente, tornando-se sua esposa. O capítulo também menciona que Davi tomou outra esposa, Aquinoã, de Jezrael, e que sua primeira esposa, Micol, filha de Saul, havia sido dada a outro homem. Vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 25. Samuel morreu. Todo Israel se juntou para chorá-lo. Sepultaram-no na sua propriedade em Ramá, e Davi retirou-se para o deserto de Farã. Havia um homem, Maom, cujas propriedades estavam em Carmelo. Era um homem muito rico e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele encontrava-se então em Carmelo para a tosquia de suas ovelhas. Chamava-se Nabal e sua esposa Abigail, mulher de grande inteligência e formosura. Ele, porém, era grosseiro e mau, descendia de Calebe. Davi, no deserto, sabendo que Nabal tosqueava o seu rebanho, mandou-lhe 10 homens com esta ordem: subi a Carmelo e dirigi-vos a Nabal, saudando em meu nome e dizendo-lhe: pela vida, a paz seja contigo, paz à tua casa e paz a todos os teus bens. Soube que há tosquia em tua casa. Ora, os teus pastores estiveram perto de nós, e nunca lhes fizemos mal algum. Nada lhes faltou durante todo o tempo que ficaram em Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles o confirmarão, que os meus encontrem agora graças aos teus olhos, porque chegamos em um dia de festa. Rogo-te que deis aos teus servos e ao teu filho Davi o que tiveres à mão. Os homens de Davi foram e repetiram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal, porém, respondeu-lhes: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há hoje muitos escravos que fogem da casa de seus senhores. Irei eu tomar meu pão, minha água e a carne que preparei para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Os servos de Davi retomaram o caminho e voltaram. Ao chegarem, contaram tudo ao seu senhor. Então disse Davi aos seus homens: cinja cada um a sua espada. Todos o fizeram, inclusive Davi. Cerca de 400 homens seguiram Davi, ficando 200 com as bagagens. Mas Abigail, mulher de Nabal, foi informada por um dos seus servos de seu marido. Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso amo, mas ele os recebeu mal. No entanto, esses homens nos trataram sempre muito bem e jamais nos fizeram mal algum, nem nos causaram prejuízo durante todo o tempo que estivemos com eles no campo. Pelo contrário, serviram-nos de defesa dia e noite, durante todo o tempo que estivemos com eles apacentando os rebanhos. Vê, pois, o que tens a fazer, porque nosso amo e toda a sua casa está ameaçada de ruína, e ele é um malvado com quem não se pode falar. Apressou-se então Abigail e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros preparados, 5 medidas de grão torrado, 100 tortas de uvas secas, 200 de figos secos, e os carregou nos jumentos. E disse aos seus servos: ide adiante de mim, eu vos seguirei. Mas não disse nada a Nabal, seu marido. Quando descia por um caminho secreto da montanha, montada num jumento, encontrou Davi com seus homens que vinham em sentido inverso. Ora, Davi dizia: em vão, pois guardei tudo o que esse homem possuía no deserto, sem que lhe fosse tirada coisa alguma, e ele paga-me o bem com o mal. Deus trate com todo o seu rigor os inimigos de Davi, e que ele não me poupe, se de hoje até amanhã eu deixar vivo um só homem de tudo que pertence a Nabal. Quando Abigail avistou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. Assim, prostrado a seus pés, disse-lhe: sobre mim, meu senhor, cai a culpa. Deixa falar a tua serva e ouve minhas palavras. Que o meu senhor não faça caso desse malvado Nabal, pois ele é bem o que o seu nome indica, Nabal louco, e ele o é. Mas eu, tua escrava, não vi os homens que o meu senhor mandou. Agora, por Deus e por tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingar por tua mão. Sejam como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Aceita, pois, este presente que tua serva trouxe ao meu senhor, e reparte-o entre os homens que te seguem. Rogo-te que perdoes a culpa de tua serva. Certamente o Senhor dará à casa de meu senhor uma existência durável,
porque o meu Senhor combate nas guerras de Deus, e nenhum mal te atingirá em todos os dias de tua vida. Se alguém te perseguir ou conspirar contra a tua vida, a alma de meu Senhor será guardada no esclínio dos vivos, junto do Senhor teu Deus, enquanto a vida de teus inimigos será lançada pelo Senhor ao longe, como a pedra de uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que lhe prometeu, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, não terás o coração este pesar, nem este remorso de ter derramado sangue sem motivo e de se ter vingado por si mesmo. Quando o Senhor te tiver feito bem, ó meu Senhor, lembra-te de tua serva. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que me impediste hoje de derramar sangue e vingar-me pela minha mão. Mas pelo Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se não tivesses vindo tão depressa ao meu encontro, nada teria ficado de Nabal até amanhã cedo, nem mesmo o último homem. Davi aceitou o que lhe trazia Abigail e ajuntou: Volta em paz para a tua casa. Vê que te ouvi e te fiz boa acolhida. Quando Abigail chegou à casa de Nabal, havia lá um grande banquete, um verdadeiro festim de rei. Nabal tinha um coração alegre e estava completamente ébrio. Por isso nada lhe disse, nem pouco nem muito até o amanhecer. Mas pela manhã, tendo Nabal acordado de sua bebedeira, sua mulher contou-lhe tudo. Seu coração gelou-se no peito e ele tornou-se como uma pedra. 10 dias depois, Nabal, ferido pelo Senhor, morreu. Tendo Davi notícia da morte de Nabal, exclamou: Bendito seja o Senhor que me fez justiça do ultraje recebido de sua mão e impediu-me de fazer-lhe mal. O Senhor fez cair sobre sua cabeça a sua própria maldade. Depois disso, Davi mandou propor a Abigail tornar-se sua mulher. Seus servos, chegando a Carmelo, disseram-lhe: Davi mandou-nos a ti, porque deseja tomar-te por mulher. Levantou-se então Abigail e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: Eis a tua serva, que será uma escrava para lavar os pés dos servos de meu senhor. Levantou-se depressa, montou no jumento e, seguida de 5 moças, partiu com os enviados de Davi para tornar-se sua mulher. Davi desposara também Aquinoa de Jezrael, e ambas foram suas mulheres. Quanto a sua mulher Micol, filha de Saul, este a tinha dado por esposa a Falti de Galim, filho de Lais. No trecho de Lucas, capítulo 23, contemplamos os momentos finais da paixão de Jesus e o cuidado amoroso com seu corpo após a morte. A narrativa nos mostra que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. O véu do templo rasgou-se ao meio, simbolizando que o acesso a Deus foi aberto através do sacrifício de Jesus. Vamos à leitura. Continuação do capítulo 23 de Lucas, dos versículos 44 ao 56. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora 9. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam essas coisas. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu num pano de linho e colocou no sepulcro, escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. No resumo do capítulo 24 de Lucas, conta que no primeiro dia da semana, bem cedo ao amanhecer, as mulheres vão ao sepulcro, levando os perfumes que tinham preparado. Encontram a pedra removida do túmulo e, ao entrarem, não encontram o corpo de Jesus.
Enquanto estão perplexas, aparecem 2 homens com vestes resplandecentes. Cheias de temor, as mulheres inclinam o rosto para o chão, mas os anjos lhe dizem: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Eles recordam que Jesus já havia anunciado sua paixão, morte e ressurreição. As mulheres, entre elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, vão contar tudo aos apóstolos. Porém, para eles aquilo parecia um delírio e não acreditam. Somente Pedro corre ao sepulcro, vê apenas os lençóis e volta para casa, admirado com o que tinha acontecido. Vamos à leitura. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 ao 12. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente dela 2 personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltasse o rosto para o chão, disseram-lhe eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa, mas essas notícias pareciam-lhe como um delírio e não lhe deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar. Viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Nesse trecho final do Salmo 47, o salmista convida o povo a reconhecer a grandeza de Deus e a celebrar sua misericórdia. Ele começa dizendo que dentro do templo o povo se recorda da misericórdia divina, proclamando seu amor e fidelidade. O nome de Deus e seu louvor ecoam até os confins da terra, e sua mão direita, símbolo de poder, está cheia de justiça, mostrando que ele reina com retidão. O salmista convida o povo a percorrer a cidade santa, a observar suas torres, muralhas e palácios, tudo como testemunho da proteção de Deus, para que possam contar às futuras gerações. Salmo 47, dos versículos 10 ao 15. Ó Deus, relembremos a vossa misericórdia no interior de vosso templo. Como o vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor chega até os confins do mundo. Vossa mão direita está cheia de justiça. Que o monte Sião se alegre, que as cidades de Judá exultem à vista de vossos juízos. Relanceai o olhar sobre Sião. Dai-lhe a volta, contai suas torres. Considerai suas fortificações, examinai seus palácios, para narrardes às gerações futuras. Como Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos, é Ele o nosso guia. Nesse trecho de Provérbios, capítulo 26, encontramos advertências fortes sobre o insensato e a falta de sabedoria. O texto começa comparando a honra dada ao insensato a algo totalmente fora de lugar. Assim como a neve no verão e a chuva na colheita, a honra não convém ao insensato. Depois fala que como o pardal no seu voo e a andorinha no seu giro, a maldição sem motivo não atinge, mostrando que a verdadeira justiça está nas mãos de Deus. O trecho final diz que aquele que confia uma mensagem ao insensato é como quem corta os próprios pés e se causa dano, alertando para o perigo de confiar tarefas importantes a quem não sabe agir com responsabilidade. Provérbios capítulo 26, dos versículos 1 ao 6. Assim como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém ao insensato a consideração. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. O açoite para o cavalo, o freio para o asno, a vara para as costas do tolo. Não respondas ao nécio segundo sua insensatez, para não seres semelhante a ele. Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Corta os pés, bebe aflições,
quem confia uma mensagem ao tolo. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.